Eleve o poder descritivo do seu livro de fantasia com o ChatGPT. Com esse vídeo você vai conseguir ver a evolução da qualidade descritiva das suas histórias usando a tecnologia. Você vai ter sugestões instantâneas para melhorar o fluxo de escrita. Você vai ver a riqueza em detalhes que capturam a imaginação do seu leitor e vai ter uma economia de tempo em pesquisa e geração de ideias, além da diversificação de perspectivas e inspirações. Eu sou o Viltor Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e eu ajudo você a escrever e encontrar os melhores livros de fantasia. Esse vídeo é um aquecimento da Jornada da Fantasia, um evento online que vai acontecer nos dias 28 a 30 de agosto e 1º de setembro, onde nós vamos explorar aí leituras de fantasias imperdíveis e sortear 10 livros de fantasia. Inscreva-se pelo link na descrição do YouTube, Facebook ou na minha bio do Instagram. Além disso, apoie hoje o meu projeto Serpentes e Traições, uma série contendo um livro e um quadrinho inspirado nos grandes impérios africanos. Então acesse catarse.me/serpentes ou clique no segundo link aqui embaixo do vídeo. Hoje nós vamos falar aí sobre como elevar o poder descritivo do seu livro de fantasia com o ChatGPT. Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp e o pessoal estava tirando sarro do ChatGPT, falando que não funciona, né, que ele alucina, que ele fala umas coisas aleatórias. Eu fiquei pensando, ainda bem que o ChatGPT é uma inteligência artificial, porque se ele tivesse pingo de sarcasmo, ele veria aqueles comentários do pessoal que não entendeu a ferramenta, que não entendeu para que serve o ChatGPT, e ele daria muita risada. Mas vamos lá, vamos do começo para vocês não serem como essas pessoas que estão falando de algo que elas não sabem como funciona. Então vou começar com uma breve introdução, né? Vamos desde o começo, o que é o ChatGPT? Basicamente, ele é um modelo de linguagem baseado em uma inteligência artificial, né, uma IA, desenvolvida pela OpenAI, né, ou OpenAI, enfim, utilizando aí uma arquitetura que é avançada e capaz de gerar textos coerentes, responder perguntas e até mesmo criar conteúdos com base em prompts fornecidos. Prompt é uma palavra muito importante que eu vou te explicar mais daqui a pouco. E esse modelo, né, do GPT, né, que é uma sigla, ele é uma das mais avançadas ferramentas de linguagem natural disponíveis atualmente para o grande público. Ok, né? Qual que é essa... Talvez você possa dizer, tá, mas o que isso me interessa, né? O que isso tem a ver com escrita criativa, né? A IA, especialmente modelos como o ChatGPT, amplia o horizonte da escrita criativa. Porque enquanto a criatividade humana permanece no centro da criação literária, isso jamais vai sair de cena, a IA pode atuar como se fosse um assistente para você, mais uma ferramenta para você utilizar, sugerindo ideias, ajudando a superar bloqueios de escritor e fornecendo informações que podem ser incorporadas na sua narrativa. Então essa simbiose, né, essa coisa quase ficção científica, né, unindo máquina e ser humano, permite explorar novos territórios criativos, tornando as histórias mais ricas e mais diversificadas. Mas o ChatGPT não é a única ferramenta que pode te auxiliar, né? Outras ferramentas que existem, por exemplo, o BERT, né? B-E-R-T, ele é uma ferramenta de processamento de linguagem natural que entende o contexto das palavras no texto e frequentemente ele é usado para melhorar os resultados de busca. Por exemplo, o Google usa o BERT, né? Existe também o DeepL, né, que é o D-E-E-P-L, que é um tradutor que utiliza IA para fornecer traduções mais naturais entre idiomas. Existe também o Talk to Transformer, né, baseado no modelo GPT-2, que permite que os usuários insiram prompts e recebam textos gerados em resposta. Só para citar alguns aqui, né? Essas ferramentas, como o ChatGPT, elas estão revolucionando a maneira como a gente interage e cria conteúdo baseado em texto. E segura aí que agora eu vou chegar numa parte que interessa muito a quem escreve, ok? São as possíveis aplicações para escritores e criadores. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre
10 maneiras de usar o ChatGPT para escrever ficção sem perder a originalidade. E eu vou deixar ele linkado aqui em alguma parte do vídeo para vocês assistirem, ok? Para escritores e criadores, o ChatGPT oferece um leque de possibilidades. Por exemplo, geração de ideias. Seja para um novo personagem, um plot twist inesperado ou um cenário intrigante. O ChatGPT pode fornecer sugestões baseadas no contexto fornecido pelo escritor. Outra coisa que ele pode te ajudar é auxiliar em bloqueios criativos. Às vezes naquele momento assim que você está estagnado naquela história que você está escrevendo, talvez conversando sobre alguns pontos disso com a IA, ela pode fornecer alguns estímulos para você seguir adiante. Outra ajuda que o ChatGPT pode te dar é na revisão e sugestão gramatical. Enquanto a IA pode ajudar na geração de conteúdo, ela também pode ser uma ferramenta para revisão e correção. Outra coisa são as expansões de cenários. Então, ao descrever um cenário ou contexto, o ChatGPT pode ajudar você a expandi-lo, fornecendo detalhes que talvez você não tinha considerado. Você pode jogar lá uma descrição que você fez, explicar o contexto para o ChatGPT e perguntar o que mais você poderia descrever, né? Ou liste outros elementos que eu poderia acrescentar nessa cena. E aí você vai ter outras ideias, algumas vão ser válidas, outras não, e você pode incrementar no seu texto. E até na pesquisa, né? Se um escritor precisa de informações sobre um tópico específico para incorporar à sua história, o ChatGPT pode fornecer algumas respostas. Claro que, por exemplo, um romance histórico, você vai ter que verificar essas respostas, como qualquer fonte que você vai consultar. Né? Você vai consultar uma fonte e você vai verificar se a informação daquela fonte procede. Então, da mesma forma, o ChatGPT. Então, a IA ela não é apenas uma ferramenta, mas é quase como um colaborador, alguém que está ali te ajudando no seu processo criativo. Por que o ChatGPT pode melhorar, por exemplo, as descrições em livros de fantasia? A magia das descrições em livros de fantasia reside em você transportar o leitor para um mundo novo, para um mundo inexplorado, fazendo ele sentir, ver e quase tocar aquilo que é inimaginável num primeiro momento. O ChatGPT, com a sua grande base de dados e capacidade de geração de texto, pode fornecer descrições detalhadas e até originais baseadas em centenas de milhares de fontes. Né? E ele pode sugerir detalhes que um escritor pode não ter considerado, enriquecendo ainda mais esse mundo fantástico e tornando ele bem mais imersivo. Como aprofundar essa conexão com o leitor através dessa ferramenta? Cada leitor busca uma conexão emocional e até cognitiva, às vezes, embora ele não saiba disso, com a história que ele lê. E o ChatGPT ele pode ajudar a aprofundar essa conexão, fornecendo detalhes emocionalmente ressonantes e contextos que dialogam com as experiências universais das pessoas. Então, ao pedir sugestões sobre diálogos, motivações de personagens ou cenários, o escritor pode encontrar ângulos diferentes, perspectivas que toquem mais profundamente o leitor, criando uma ligação bem mais duradoura com a obra. Outra coisa interessante é a importância da diversidade e riqueza de detalhes, né, nas narrativas. Uma narrativa que seja rica em detalhes permite ao leitor mergulhar completamente no mundo da história. E essa diversidade de detalhes, seja em cenários, culturas, personagens ou tramas, reflete a complexidade do mundo real e torna a história mais crível e envolvente. E o ChatGPT, ao ter acesso a uma vasta variedade de textos e culturas e dados históricos, pode gerar muitos detalhes e nuances que trazem essa diversidade à vida, tornando a narrativa mais rica e mais multifacetada. Outra coisa, a busca contínua por inovação na escrita, que é algo que os escritores normalmente buscam, né? Os escritores eles estão em busca de, continuar evoluindo na escrita, é algo em que o ChatGPT pode ajudar. Porque o mundo da literatura está sempre evoluindo. E os escritores eles buscam constantemente novas formas de expressar ideias e contar histórias. E o ChatGPT, com a capacidade de gerar conteúdo original com base em prompts, pode ajudar os escritores a descobrir abordagens inovadoras, novos estilos ou até mesmo gêneros híbridos, né? Ao trabalhar com a IA, os escritores podem ser expostos a combinações de ideias que talvez nunca tivessem considerado.
e isso pode ser um ponto de inovação na escrita. Lembra daquela palavrinha prompt? Segura ela que eu vou te explicar sobre ela até o final do vídeo. Outra coisa, as limitações humanas versus as capacidades da IA na criação, né? Como potencializar cada uma? Porque de um lado a gente tem o ser humano, né, com toda a sua vasta gama de emoções, a sua capacidade de improviso criativo, que é única, que é incrível, e do outro lado nós temos uma ferramenta, né, que tem muito acesso à informação e é capaz de combinar essa informação de um modo incrível que talvez nenhum ser humano fosse capaz. Então, os seres humanos eles possuem emoção, intuição e experiências de vida únicas que são insubstituíveis na escrita. No entanto, a gente também tem as nossas limitações. A gente pode enfrentar bloqueio criativo, limitação de conhecimento em algumas áreas específicas ou até mesmo alguns vieses inconscientes. Enquanto a inteligência artificial, por outro lado, ela não tem emoções, mas ela tem uma vasta capacidade de processamento de informação e geração de conteúdo baseado em dados. Então, quando a gente combina a intuição humana com a capacidade da IA de fornecer informações e sugestões, os escritores podem superar muitas limitações e criar de uma forma mais informada e mais diversificada e produzir trabalhos que são tanto emocionalmente ressonantes, né, tocam no coração das pessoas, quanto intelectualmente enriquecidos. É uma obra vasta, uma obra que impressiona. E vasta eu não estou falando de tamanho de livro, né? Mas vasta em profundidade, né? E agora eu vou te contar como eu uso o ChatGPT para potencializar a minha escrita. E como você também pode fazer isso de um jeito muito fácil, ok? Vamos lá, o passo a passo para iniciar com o ChatGPT. Bom, iniciar com o ChatGPT é muito fácil. Primeiro você deve visitar o site da OpenAI, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, né? ou qualquer plataforma que hospede esse modelo. E após o registro, você será apresentado a uma interface onde você pode começar a interagir diretamente com o modelo. Basta você digitar um prompt ou uma pergunta e o ChatGPT vai responder de acordo. E aí você vai se familiarizando conforme você usa a ferramenta com as nuances dela, né? Então você tem que fazer experimentos e ver como as respostas variam de acordo com a especificidade ou abertura das suas perguntas. E aí entra a questão do prompt, tá? Que é a arte de fazer as perguntas certas para você obter as melhores respostas. Então muitas das vezes as pessoas que reclamam do ChatGPT, elas não sabem como fazer perguntas no ChatGPT. E por isso elas não obtêm os melhores resultados. A eficácia do ChatGPT muitas vezes reside na habilidade do usuário de fazer as perguntas corretas, né? Você precisa ser muito transparente e muito específico na sua pergunta para conseguir levar a um resultado mais direcionado. Por exemplo, e aí isso aqui é que são os prompts, né? Os prompts são os comandos que você dá para a ferramenta para conseguir ter um resultado mais preciso. Vamos a um exemplo. Em vez de você perguntar, dê-me uma descrição de um castelo, você pode dizer, descreva um castelo bárbaro, né, ou um castelo feudal japonês em um mundo de fantasia durante um inverno rigoroso. Ele já vai dar uma descrição muito mais ampla do que aquele primeiro comando que era, descreva um castelo. Entendeu? Então, descreva um castelo em um mundo de fantasia baseado no Japão feudal durante um inverno rigoroso. Você já deu vários elementos para a IA que já vão te ajudar, né, a ter uma resposta mais completa. E quanto mais contexto e detalhes você fornecer, mais refinada será a resposta. Né? Eu costumo dizer que é o seguinte: imagina que você encontrou alguém na rua, né? Por acaso essa pessoa é um escritor. E aí você diz assim, descreve um castelo para mim. Ele vai fazer uma descrição. Mas como ele não sabe nada sobre o que você está fazendo, qual que é a sua proposta, qual que é o seu mundo, qual que é o tipo da sua história, ele vai dar uma descrição genérica de um castelo. Agora, se você explicar para ele que a sua história se passa num mundo de fantasia, que é num Japão feudal, ou vamos pensar numa outra história, né? Se passa num Brasil futurista, numa São Paulo que é dominada pela tecnologia, pelas corporações, e você quer descrever o grande prédio principal dessa corporação. Se você contar
todo o contexto para a pessoa, ela vai conseguir te dar um exemplo, não, uma descrição mais precisa. Mas se ela não tem o contexto, ela vai te dar algo genérico. E aí você, talvez, né, como muita gente tem feito, né, as pessoas pegam e dizem, mas o ChatGPT só dá a resposta genérico. Não, é porque você não soube dar o comando, você não soube montar o seu prompt para ter uma resposta mais refinada. E aí, por exemplo, ele vai te dar uma descrição, né? O que você faz com essa descrição? Não é bem o que eu queria. Você dá mais detalhes e pede para ele refazer. Né? Então você colocou lá, descreva o prédio principal de uma corporação que domina o mundo tecnológico em um futuro distópico da cidade de São Paulo. Esse era o seu primeiro comando. Ok. Aí vão dizer que ele deu uma descrição que é muito parecido com, sei lá, Matrix. Aí você não quer isso. Você pega e acrescenta. Em vez de ser um futuro distópico, considere que é um futuro onde as coisas deram certo, a população vive muito bem amparada, Você acrescenta mais detalhes. E aí depois, no final ainda desse novo pedido, você coloca uma palavra evite, 2 pontos. Aí você coloca um tracinho. Aí você coloca mais coisas que você não quer que tenha na descrição. Né? Evite luzes de neon, por exemplo, que seria algo que provavelmente a IA colocaria, porque é muito frequente, né, em narrativas assim meio cyberpunk. Né? E aí você faz uma lista. Ela vai fazer uma nova descrição sem ter aquelas coisas que você não quer e muito mais precisa porque você foi preciso no seu pedido. Então, com a prática, você vai começar a entender as nuances de como formular perguntas para obter os resultados desejados, ok? Uma vez que você obtém as sugestões do ChatGPT, pense nelas como um ponto de partida, como uma inspiração, e não como um texto final. Isso é muito importante. Leia e reflita sobre a sugestão e pergunte-se como ela se encaixa na sua narrativa. Talvez você queira combinar partes da sugestão com a sua própria voz, ou usar a sugestão como base para uma ideia totalmente nova. A chave é garantir que a sugestão se integre organicamente ao fluxo da sua história, mantendo a coesão e a coerência na sua escrita. Então, essa é a ideia. Não é você extrair da ferramenta um texto final. É você extrair um ponto de partida. Talvez partes, uma frase ou outra você pode usar. Aí você vai dizer assim, mas isso, e a sua originalidade? Né? Mas não é você que está alimentando a IA para ela poder te produzir alguma coisa? Dentro daquilo que você quer, com aqueles parâmetros que você estabeleceu, né? Como que você não seria também criador, né? Ou co-criador que seja de uma parte desse texto? Então, é aí que entra essa questão. E é importante também, deixa eu te dar umas dicas para você manter a essência e a voz, né? A sua voz de autor na narrativa. Porque mesmo ao usar uma ferramenta como o ChatGPT, é vital que a história mantenha a sua voz de autor. É uma combinação, né? O seu estilo são as escolhas que você faz conscientemente, mas a sua voz é algo da sua personalidade que está ali no texto. Para isso, considere as sugestões da IA como um esboço ou uma segunda opinião. Você pode reescrever ou adaptar, então você toma a sugestão como base e reescreve no seu estilo. Você pode comparar com o seu trabalho anterior. Então garanta que a sugestão se alinhe com o tom e o estilo dos capítulos ou sessões anteriores. E outra coisa muito importante, tá? Uma coisa que a IA não tem. Intuição. Confie na sua intuição. Se uma coisa não parece certa ou não ressoa com você, confie nos seus instintos e faça os ajustes necessários até aquilo ficar excelente, até aquilo atingir o máximo, né, o nível mais alto possível de excelência. Outra coisa, peça feedback. Depois de integrar as sugestões, peça a alguém de confiança para ler o seu texto e dar feedback. E não conta para ela que você usou a IA. Né? E ouça dessa pessoa o que ela acha dessa história que você escreveu. Isso pode ajudar a identificar se a história ainda soa autenticamente sua. Você pode pedir para a pessoa ler, depois você pode falar, eu tentei um estilo meio diferente aqui, você acha que tem a minha personalidade nesse texto? E aí ela vai, né, te dar uma opinião e aí você vai saber. Né? Então é importante não perder a mão nesse sentido também. É o que eu falei, a gente usa o melhor de cada um dos lados, o melhor da IA e
e o nosso melhor também para a escrita. Outra coisa é a adaptação e o refinamento das ideias geradas. Toda sugestão do ChatGPT é, em essência, uma ideia bruta, né? Uma ideia que não foi refinada. Pode ser necessário refinar ou adaptar essas ideias para atender às necessidades da sua história. E aí alguns passos incluem, né? Você fazer uma análise crítica. Então, avalie a relevância da sugestão para sua trama ou personagens. Quando você entrega o seu texto para um leitor beta, para um leitor amigo, e dá alguma opinião, ele vai te fazer uma sugestão. E você avalia se aquilo combina ou não com o seu mundo, se faz sentido você usar aquilo ou não. Do mesmo modo, você deve trabalhar com a IA. A IA é o seu parceiro de trabalho aí, né, nos seus projetos. Então, você não precisa concordar com tudo que a IA te fala. Mas, né, você pode usar uma coisa ou outra aí, né, sempre fazendo uma análise crítica. Outra coisa é a combinação de ideias. Né? Talvez você possa combinar a sugestão da IA com uma ideia existente para criar uma coisa nova e mais robusta, e mais forte, e mais pesada. Outra coisa é a experimentação. Jogue com essa sugestão, mude, inverta, expanda, né? Faça o que for necessário para que você consiga ter o resultado melhor possível nesse seu trabalho aí com a escrita. Veja como essas ideias podem se transformar quando vistas sobre diferentes perspectivas ou contextos. E é claro, você pode usar na revisão. Depois de integrar a ideia, volte e leia tudo novamente para garantir que ela se encaixa no seu texto e flui bem na narrativa. Então, ao trabalhar com o ChatGPT, lembre-se sempre de que a ferramenta é apenas isso, uma ferramenta, um assistente para você. O verdadeiro poder da narrativa vem daqui, ó, do coração e da mente do escritor. Nunca esqueça disso. Bom, deixa eu te deixar então, deixa eu te deixar é ótima, né? Mas deixa eu deixar mais algumas coisas importantes nessa conversa aí sobre ChatGPT e escrita criativa. Nunca perca o equilíbrio entre tecnologia e intuição na escrita. A escrita, na sua essência, é uma atividade humana, profundamente humana. Uma mistura de experiência de vida, emoções, intuição, habilidade. Ao mesmo tempo, a tecnologia, como o ChatGPT, oferece um arsenal de possibilidades para enriquecer e aprimorar essa atividade. O equilíbrio ideal vem quando o escritor consegue utilizar a tecnologia para potencializar a sua escrita, mas sem sacrificar a sua voz e a sua intuição. E sabe o que isso significa? Significa utilizar o ChatGPT como um recurso complementar, uma ferramenta para superar bloqueios, obter inspirações ou até ampliar horizontes, mas sempre mantendo o controle final sobre o conteúdo produzido. Isso é muito importante. Cada escritor tem um estilo e ritmos próprios. Alguns podem preferir usar o ChatGPT na base de brainstorming para gerar ideias iniciais ou conceitos. Outros podem usá-lo mais tarde no processo para refinamento ou revisão. A chave é experimentar diferentes abordagens até encontrar a que melhor se adapta a você. Então você pode começar com prompts, com esses comandos mais simples, e avançar até questões mais complexas. Também é útil revisitar as sugestões após um intervalo de tempo, para poder avaliar com um olhar fresco e ver se aquilo se encaixa no seu estilo narrativo. Você também pode buscar uma conexão com outros recursos e ferramentas para escritores. O ChatGPT é apenas uma das muitas ferramentas disponíveis para escritores no mundo digital de hoje. Existem softwares de organização de tramas, aplicativos para o desenvolvimento de personagens, plataformas colaborativas e muito mais. Como a Clarice IA, que é um vídeo que eu já gravei, e eu vou colocar isso aqui em algum lugar da tela para depois vocês poderem assistir esse vídeo. E é uma inteligência artificial que te ajuda a corrigir os seus textos. Uma estratégia eficaz pode envolver combinar o ChatGPT com essas outras ferramentas, usando, por exemplo, uma sugestão do ChatGPT e a desenvolvendo em um software de organização da trama.
A ideia é criar um ecossistema digital que atenda às suas necessidades individuais como escritor. Outra coisa, né, é a importância da autenticidade ao usar esses assistentes digitais. Enquanto assistentes digitais como o ChatGPT são muito poderosos, é vital você manter a autenticidade em sua escrita, né? Eu vou repetir isso porque é muito importante. O que torna uma história verdadeiramente memorável é a voz única e distinta do autor. Os assistentes podem fornecer sugestões, ideias ou até correções, mas a narrativa final deve refletir a visão e a emoção do escritor. Então, usar o ChatGPT não deve ser uma muleta. Tá? Nunca use o ChatGPT como uma muleta. Até teve um aluno que me procurou e falou assim: professor, eu estou gostando de usar o ChatGPT porque o ChatGPT escreve muito melhor do que eu. Eu falei: pois é. Mas, na verdade, isso pode ser um problema para você. Porque você não vai desenvolver sua escrita porque você está usando o ChatGPT como uma muleta. O ideal é que você escreva melhor que o ChatGPT. Porque se a sua escrita tiver personalidade, essência, força, voz narrativa, o ChatGPT não vai conseguir fazer algo melhor que isso. Você pode usar ele, mesmo tendo esses elementos, mas ele não vai conseguir fazer melhor do que isso. Okay? E é importante continuar aprendendo e se adaptando aí às novas tendências da escrita. Né? A escrita, como qualquer outra forma de arte, está em constante evolução. Alguém vai dizer assim: mas o Dom Quixote é um grande romance ainda hoje. Sim, ele teve a sua importância na sua época, continua sendo um clássico. Poderia citar outros aqui, mas eu sempre falo isso. A história do narrador é a história da evolução de como a focalização do personagem era cada vez mais distante e vai cada vez entrando mais na mente de um personagem. Então, para ver como a literatura, a escrita, ela vai evoluindo. E novos gêneros surgem, estilos mudam e o público busca novas experiências. Assim como os escritores se adaptaram à era digital e começaram a utilizar ferramentas como o ChatGPT, é crucial permanecer aberto a essas novas tendências e essas inovações. Seja participando de workshops ou cursos de escrita criativa, lendo amplamente ou experimentando novas ferramentas tecnológicas. O compromisso contínuo com o aprendizado e adaptação mantém o escritor relevante e em sintonia com seu público. E se você quer saber mais 10 maneiras de usar o ChatGPT para escrever ficção sem perder a originalidade, eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo para você clicar e assistir, e a gente continua juntinhos no YouTube aprendendo aí sobre escrita criativa. E me responda uma pergunta: você já usou o ChatGPT na sua escrita? Ou de outra forma, ou com outro fim? Deixa um comentário aqui embaixo. Já aproveita e deixa aquele like para o YouTube entender, dar aquela curtida, que você gosta de vídeos como esse com muito conteúdo. E antes de passar para o próximo vídeo, que já vai vir na sequência, você vai poder clicar aí para ver as 10 maneiras de utilizar o ChatGPT, deixa eu te falar. Esse foi mais um vídeo de aquecimento que vai culminar na Jornada da Fantasia, um evento com 3 encontros especiais e onde a gente vai discutir aí sobre como encontrar as leituras de fantasia que realmente valem a pena ler. E de bônus vai ter um sorteio de 10 livros de fantasia. E não esqueça que está rolando o financiamento coletivo de Serpentes e Traições, a minha série de fantasia que inclui 2 narrativas repletas de intriga e magia inspiradas em culturas africanas. E o melhor dia para apoiar é hoje, portanto, acesse catarse.me/serpentes ou clique no segundo link aqui do vídeo ou vá na minha bio do Instagram. Por hoje é isso, e amanhã tem um vídeo sobre como equilibrar os objetivos dos personagens com a trama. Então, se você não assinou o canal, assine o canal para não perder esse vídeo. Até o próximo vídeo.